Waldir Caldas, pré-candidato ao Senado, né, ele já disse que a candidatura dele é tranquila lá no Partido Novo. Vale dizer agora, nós temos um eleitorado que, na consideração dos analistas, ele é um eleitorado muito conduzido, tanto que a compra de voto é ainda uma ameaça. Que bandeiras levar para esse povão, né? Eu imagino que entre os advogados você tem um discurso, é o mesmo discurso aí nas periferias, então, e que bandeiras você pretende priorizar nessa disputa contra Carlos Fava, contra Nilson Leitão e tantos que buscam aí a legenda do Senado? Realmente esse era o nosso grande desafio e refleti muito sobre essa situação. Como me comunicar com a base da pirâmide social, né? Porque as pessoas aí, classe média, média acima, vamos inverter, não é bem isso. As pessoas mais esclarecidas, quando conhecem o partido e nos ouvem, os seus valores, seus princípios, seus diferenciais, seu estatuto, se encantam, né, com esses valores e esses princípios. Entretanto, nós tínhamos uma preocupação, na verdade, refletimos muito sobre como nos comunicarmos com a base da pirâmide social. E tivemos um insight e um resultado fantástico, piloto, numa dessas cidades aí no interior. O Partido Novo prega, né, abertamente o seguinte: nós temos que reduzir o tamanho do Estado, para reduzir o tamanho da máquina, que é pesada demais, e valorizar mais o cidadão. É certamente um partido que bate duro no sentido de nós vamos reduzir a carga tributária desse país. Nós entendemos que os impostos são muito altos, e não são muito altos apenas um valor e o percentual que efetivamente é cobrado, mas em especial quando há uma comparação daquilo que se paga com a contraprestação recebida pelo Estado, né, do erário que em seu nome é depositado e por ele é gerenciado. Pois bem, aí nós solicitamos pessoas que levassem nessa nossa conversa, nossa apresentação lá, levassem cupons de mercados, tarifa de água, de luz, enfim, as suas despesas, comprovações de compras comuns do dia a dia e tal. E essas pessoas levaram. E ali nós estávamos mostrando uma conta de energia elétrica, por exemplo, apareceu alguém lá com uma conta de energia elétrica de R$200. Aí fomos levantar, olha agora que interessante, a relevância de se falar em redução de impostos, que nós entendemos que a redução de impostos, Inoc, professor, reproduz, na verdade, ela vai acarretar uma maior distribuição de renda. Veja interessante, R$200 é uma conta, uma tarifa de luz, 43% de impostos. Em R$200 dá R$86. R$86. Se esse dinheiro ficasse no bolso do cidadão, sabe o que isso representa? 55% da quantidade de pessoas desse país que recebem o Bolsa Família, recebem R$85 por mês. Olha que interessante, a redução de impostos, ele tem um impacto significativo na vida das pessoas. Esse dinheiro que hoje é recolhido para o erário e que tem o dever de devolver-nos como prestação de serviço de qualidade em saúde, educação e segurança especial, e não vem, nós sabemos quais são, né, os serviços que nós recebemos, se ficar no bolso do cidadão, acreditamos nós do Partido Novo, ele, cidadão, sabe muito melhor o que fazer com o seu próprio dinheirinho do que repassar para um Estado e o Estado ficar com essa gerência, ficar com a gestão de todos esses recursos para devolver na forma dos serviços prestados. E assim fizemos, por exemplo, com uma conta de mercado, levaram uma conta de mercado lá, R$200 e poucos também, 23% de impostos. ICMS, e aí, no geral, nós trabalhamos, salvo engano, até o dia 10 de junho, Enoc, professor Eduardo, até o dia 10 de junho somente para pagar impostos. São 5 meses, 6 meses praticamente do nosso trabalho, isso o país inteiro, só pagando impostos. A partir daí é que se ganha o necessário para a sua sobrevivência, né? E as suas outras despesas.
Então essa carga é muito alta, essa é uma das nossas bandeiras. Temos outras, como por exemplo, nós temos que fazer uma revisão, já passou da hora de fazer uma revisão do Pacto Federativo Fiscal. Né? Aquela distribuição de renda hoje, 58% do dinheiro fica com a União, estados 24% e município 18%, é insuportável. Né? As pessoas vivem nas cidades, e na cidade é que estão realmente as suas grandes prementes necessidades. É o prefeito que, a nosso ver, precisa ter não apenas mais responsabilidades, como ultimamente se vem acontecendo, aumenta as obrigações do erário ou do poder público municipal e reduz quase na mesma proporção o valor, né, o repasse das verbas para ele fazer face àquelas despesas. O que nós entendemos? Nós temos que inverter a ampulheta. Ampulheta é boa. Inverter a ampulheta. Tá? Aquilo que hoje fica com a União, a nosso ver, tem que ficar no município. E aí nós teremos uma possibilidade de ter, por exemplo, né, lá no município, uma estrutura de saúde melhor, uma estrutura de educação melhor. E obviamente que isso impõe ao povo brasileiro, ao matogrossense não é diferente, uma seleção melhor dos seus próximos gestores. Porque tendo um pouco mais de verba, né, se a gestão for correspondente, for de qualidade, poderá trazer também melhores serviços. A desigualdade, na verdade, a injustiça na distribuição dessas coisas é absurda. Ora, nós temos 26 estados mais um Distrito Federal. Fica com apenas 24% da receita brasileira. Aí nós temos 5.570 municípios, segundo o IBGE em 2013. 5.570 municípios fica com apenas 18% do bolo. Nós temos que inverter essa situação. Agora, para fazer isso é necessário reduzir a máquina. E aí nós temos o nosso pré-candidato a presidente da República, João Amoedo, que diz taxativamente, nós vamos reduzir para 12 ministérios. A probabilidade de chegar é pequena, chegar lá, nestas eleições, mas nós continuaremos nessa caminhada. Temos algumas outras tarefas ou missões. A reforma tributária é inevitável, já que nós estamos falando de uma altíssima carga tributária. E, a meu ver, são dois pilares para essa reforma tributária. Primeiro, uma participação de cada ente federado na receita pública disponível, mudar essa relação, como disse agora há pouco. E uma segunda, que é uma distribuição dos encargos executivos em níveis compatíveis com a capacidade fiscal de cada ente. Né? Vamos proporcionalmente distribuir as atribuições. Nós temos, a meu ver, uma situação difícil e uma previsão constitucional que nós temos que lidar com ela. Né? Para a saúde e educação, Enoque e professor, a competência é comum. Entendeu, Eduardo? A competência é comum. União, estados e municípios têm as atribuições comuns para a saúde, por exemplo. Aí eu me lembro, né? Um determinado cliente, que ele estava preso, fui lá falar com ele lá no presídio, e ele tinha um outro advogado, e eu falei com ele, meus jovens, não posso vir atender, se tem outro colega. Eu falei, que vim aqui só por uma referência, uma definição especial, sua mãe insistiu para eu vir falar contigo, você tem outro advogado, você não tem que ficar mandando me chamar. Ele falou para mim assim, algo que eu não esqueci, se aplica isso aqui. Falou, doutor, cachorro que tem 2 donos morre de sede. Eu vou decidir pelo senhor ou por ele, pode ficar tranquilo. Aquela frase não me saiu nunca mais da mente, sabe? E isso se aplica aqui. Quem é responsável pela saúde? O que a gente assiste aí? O prefeito diz, o Estado não repassou a grana. Não é isso? Aí o governador, não veio da União. Aí ele falou, eu mandei lá para baixo. Por quê? Competência comum. O que está faltando na verdade? Com a barriga e ninguém cuida da saúde. Pois é. Nós temos pendente a aprovação de uma lei complementar que regulamenta a repartição de atribuições para cada ente federado em relação à saúde e educação. Evoluímos bastante com as emendas constitucionais 1496, 29 de 2000 e 53 de 2006, que fixaram aqueles percentuais, né, que obrigatoriamente deveriam ser utilizados, dispensados, né, observados para a saúde e para a educação. Falta regulamentarmos melhor a situação. Inegavelmente, uma outra grande bandeira do Partido Novo é melhorar o ambiente de negócio. O que nós entendemos? Toca-nos profundamente, né? 13 milhões, é o que se diz.
né? 13 milhões de brasileiros desempregados. E aí nós temos uma ideia muito clara. Você não consegue combater pobreza se não produzir riqueza. Não existe. Não é isso? Como é que se combate a pobreza? Produzindo riqueza. Para você produzir riqueza, nós temos que ampliar a possibilidade das pessoas conseguirem trabalho e, mais do que isso, serem melhores remunerados. Então, não há. Nós temos que melhorar os ambientes de negócio. Por que melhorar os ambientes de negócio? Porque a intervenção estatal é grande demais. Primeiro, que a tributação é enorme. Segundo, tem-se estudos, Enoque e Eduardo, que o empresariado brasileiro, o empreendedor brasileiro gasta, em média, 2.000 horas ano somente para calcular os impostos a serem pagos, já que nós temos 90 tipos de impostos diferentes no país. Quem é que suporta isso? Ninguém. Nós temos que destravar essa situação. A desburocratização, a intervenção na empresa. Quem empreende sabe do que eu estou falando. Aí, então, por exemplo, a situação dos taxistas e o Uber. O que acontece com o Uber e com o taxista? A nosso ver, não é o Uber que é predatório do taxista. Não. Nós temos que dar ao taxista o mesmo tratamento que o Uber tem. Não é regulamentar o Uber, é desregulamentar o táxi. Tá certo? Cara, não precisa pagar aquela taxa lá de R$700 todo ano para renovar a sua licença. E os outros impostos e cargos todos que eles pagam. Livra aquela categoria profissional. Dê a eles a mesma condição que tem o Uber de trabalhar. Por que o Estado tem que interferir em tudo isso? Nós temos situações num país, como Belo Horizonte, por exemplo, que tinha uma lei lá municipal, olha o excesso de regulamentação na vida das pessoas, que proibia as pessoas de tomarem coco no coco. Água de coco no coco. Não era permitido. Não era permitido, só podia ser naquelas garrafinhas. Porto Alegre, salvo engano, tem uma determinação que não pode ter saleiro nas mesas. Nós precisamos disso? Não precisamos. A burocracia é exagerada. O Estado tem que intervir menos para empoderar o cidadão. Estamos conversando com o Valdir Caldas, que apresenta aqui suas propostas. Ele disputa pretende disputar o mandato de Senado pelo Partido Novo.